Marco Guarizo. Seu direito. Todas as sextas-feiras temos o quadro Seu Direito com o advogado especialista em direito público eleitoral, Dr. Marcelo Pellegrini. Em primeiro lugar, Dr. Marcelo, acho que o microfone está um pouquinho longe, se puder aproximar, vamos lá. Dr. Marcelo, muito boa tarde, seja bem-vindo mais uma vez. Boa tarde, Guarizo, boa tarde, ouvintes. Vamos lá. E a gente vai falar de alguns temas hoje que são, porque quem pensa em direito público, direito eleitoral, vai pensar só perto de época de eleições. Não é bem assim, porque nós vamos falar de dois temas que aconteceram essa semana, para ser mais exato, doutor Marcelo. Primeiro deles, mais um pedido de comissão processante. Aconteceu contra o vereador Marcelo da Farmácia, foi rejeitado. Pouco tempo atrás teve um pedido contra o prefeito Dário Saad, que foi rejeitado por unanimidade pelos vereadores. E aí fica a dúvida, né? Porque é o seguinte, esses dois pedidos foram apresentados por um cidadão que não é parlamentar. Entre aspas, um cidadão comum. Na verdade, é um advogado que representa alguém, óbvio que ele tem algum interesse em fazer o pedido, mas não é alguém que está nesse meio político. Queria que se explicasse, né, que o senhor explicasse isso para a gente, doutor Marcelo. Qualquer pessoa pode entrar com um pedido de cassação ou de investigação contra alguém? Vamos lá, Guarizo. Primeiro, realmente você tem toda a razão, né? Muito pelo contrário. Época eleitoral pulsa mais, está mais na vitrine, mas o direito público ele é diário, né? Na questão das comissões processantes, houve uma evolução muito grande da jurisprudência, principalmente das leis orgânicas municipais, que são as constituições, entre aspas, locais, entendeu? A Constituição, ela cria lá mecanismos no artigo 14 de participação popular. Então, o plebiscito é uma, o referendo é outra, a proposta de iniciativa popular de leis é outra, e o direito do cidadão trazer aqui pedido de investigações é uma dessas facetas. Então, havia uma restrição, antigamente eram só partidos e membros do próprio Poder Legislativo que podiam, as leis orgânicas foram evoluindo, foram dando a possibilidade também de qualquer cidadão apresentar o pedido de comissão processante, e assim o é na maioria das cidades atualmente. E você citou aqui dois casos de Campinas e recentes, de pedidos de comissões processantes apresentados por particular, com ou sem advogado, né, e que foram rapidamente rechaçados pelo Legislativo. E aí eu faço a seguinte pergunta: em que momento, né, com que, como é que a gente pode dizer, o nome fugiu agora, mas com que matéria pode-se fazer um pedido de comissão processante contra alguém? Porque senão também vira uma festa, né? Qualquer pessoa que não gosta de um político vai lá querer fazer o pedido, né? Há cidades que isso é muito recorrente e acaba criando uma instabilidade. Mas, de maneira geral, dentro do tempo que a gente tem aqui, nós temos dois grandes grupos em tese, de ilícitos que podem ser objetos de comissões processantes. O crime de responsabilidade, que tem algumas previsões lá no artigo 1º do Decreto-Lei 201, que é o que regula o pedido de impeachment no âmbito nacional, municipal e estadual, e as infrações político-administrativas, que também estão lá no rol do artigo 4º da mesma lei. Esses são dois grandes gêneros com algumas espécies que dão guarida a um pedido de comissão processante. Mas não precisa ter prova, nada, porque é um pedido de comissão processante. Precisa então, ter prova, como não, né? Pelo menos um indício, claro. Senão, cada um pode escrever qualquer coisa. Esse, inclusive, é o fundamento de muitas rejeições de comissões processantes da região. Então, exato, mas é aí que eu quero chegar, doutor Marcelo. A pessoa entra para pedir sem prova. Ela faz esse pedido de comissão processante sem ter prova. Às vezes, né? Isso acontece, vira um jogo político e é muito ruim para a cidade. Você não pode, qualquer que seja a petição jurídica, tem que estar lastreada em fatos, documentos. Sem isso, ela é um vazio completo, né? Sim, no caso, por exemplo, do pedido contra o prefeito Dário,
para falar a verdade, eu nem lembro qual era o motivo do pedido de comissão processante. Era a questão da árvore que caiu lá no Parque Taquaral no começo do ano. Isso. Porque essa eu fui cobrir como repórter, mas a gente faz tanta coisa que acaba não lembrando. Eu lembro de conversar com parlamentares, com vereadores da oposição, eu falei, mas isso aí não tem o menor sentido, né? Antes de qualquer apuração, né? Tanto é verdade que ela foi rechaçada por unanimidade. Unanimidade, né? Exato. Bom, então é isso. A pessoa que faz a... Aí ela é lida na primeira sessão, é obrigatório, é votado e pode ser aberto o processo por maioria simples dos votos dos membros da casa. Mas a denúncia, né, tem que ter algum fundamento até chegar lá. E aí tem o outro lado, do denunciante, que é até uma pergunta do Cristiano, que sempre participa aqui com a gente. Quem acusa não tem que provar? O Cristiano tem toda a razão, né? Essa é a regra legal, né? Quem acusa tem que provar. Na dúvida, absolve-se. Essa também é a regra legal, né? Nós vivemos aí, em alguns momentos, algumas discussões, de uma inversão do ônus provante, mas a acusação ela pode basear em indícios e fatos. A condenação, ela obrigatoriamente tem que ter prova robusta. Sim. E na dúvida, a absolvição é o caminho da segurança jurídica prevista na nossa Constituição. Agora vamos para um outro assunto de âmbito nacional, mas a gente sempre lembra, né? Porque o quadro do Dr. Marcelo Pellegrini simplesmente fala sobre direito público eleitoral, mas hoje a gente tem guerra de torcidas, né? Já que torcedor de político às vezes é mais fanático que torcedor de futebol. E a gente vai falar do caso da deputada federal Carla Zambelli, que procurou, né, aquele mesmo hacker que achou tudo que o Sérgio Moro lá estava conversando com... Vaza Jato. Isso, na Vaza Jato, para tentar, não sei se fraudar ou descobrir se existe algum ilícito nas urnas eleitorais. Mas, nas urnas eletrônicas. Ao mesmo tempo, doutor Marcelo, Carla Zambelli era deputada e foi reeleita deputada. Até onde a imunidade parlamentar pode proteger uma pessoa que está buscando encontrar um ilícito? Vamos lá. Em primeiro lugar, é bom deixar claro aqui que eu não tive acesso aos autos, então aqui nós não estamos fazendo juízo de valor de quem quer que seja. Por isso que a gente pega como exemplo uma coisa e pergunta... Isso. Mas é uma discussão muito, muito rica, você tem toda a razão, né? O alcance, né, da imunidade parlamentar. O Supremo tinha uma jurisprudência nos anos 90 e no início dos anos 2000, no sentido de que ela é totalmente absoluta. Essa jurisprudência hoje ela tem alternado, né, alterado, e hoje já se entende que em ilícitos que estão sendo cometidos com relação ao cargo que ocupa, são possíveis essas medidas excepcionais de busca e apreensão, tanto na questão da residência quanto a questão do gabinete, que talvez seja até mais sensível. Se eu não me engano, o leading case é na época do ex-presidente da Câmara, o Eduardo Cunha, que o plenário decidiu e criou as balizas. Olha, é possível a busca e apreensão de parlamentar desde que tenha esse requisito. É uma exceção à regra da evolução da jurisprudência e que tem que ter sido imputado um ilícito, com muitos indícios, com relação ao cargo que a pessoa ocupa. Esses são os contornos hoje de se permitir a investigação de parlamentar no exercício do cargo, independentemente da imunidade, que contra gestos, palavras e votos continua sendo absoluta. Aí tem, né, já que a gente está falando das torcidas, quem diga o seguinte: por que para o Sérgio Moro, né, para o ex-juiz, vale o que esse hacker pegou e para Carla Zambelli não vale? Eu acho que não tem decisão ainda sobre a questão da validade legal dessa quebra de sigilo desse hacker, né? Me parece que isso foi utilizado, né, no Supremo, no julgamento que condenou lá o Sérgio Moro por suspeição, como um reforço argumentativo, né? E estarreceu a comunidade jurídica esses vazamentos, é bom que se diga. Mas não que seja utilizado eles por si só como prova. Tanto é verdade que uma ação judicial contra, por exemplo, o ex-juiz Sérgio Moro, baseado só nessa quebra, talvez seja considerada ilegítima.
Sim, porque a prova, pela maneira como Foi obtida. como a Exatamente. prova foi obtida. E nesse caso, é claro que a gente, como o senhor disse, né, não está por dentro de tudo, mas como a urna eletrônica até esse momento, e cremos nós que nunca vai aparecer nada de errado, porque a urna eletrônica não é conectada à internet, né, a gente sabe todo o trâmite para tirar o cartão com as... Eu participo de muitas lacrações de urna. Então, exato, né? Como nada disso vai ser provado, mas o caso dela tentar buscar algo dessa maneira que pode ser jogado contra ela. Hoje, né, não se tem um indício concreto de qualquer tipo de possibilidade de fraude nas urnas eletrônicas, né? Uhum. Essa é a verdade, né? Embora existam aí algumas opiniões em sentido contrário que a gente tem que respeitar. E no caso concreto, usar também uma quebra de sigilo ilegal para processar alguém também é ilegal contra quem quer que seja, né? Porque nós temos que defender quem, né? A proteção ao indivíduo. A lei. Amanhã é um, amanhã é outro, amanhã é de direita, amanhã é de esquerda. Todos os indivíduos, né? Do país, independente de como se comportam do ponto de vista intelectual, sociológico, político, tem o direito, tem essas garantias, né? São garantias do sistema, não são garantias das pessoas. Julgamento justo, prova lista e juiz imparcial. É isso, eu acho que é um tema que dá muita discussão, mas o senhor deixou muito claro exatamente o que está acontecendo, né? Então eu quero agradecer mais uma vez, Dr. Marcelo Pellegrini, advogado especialista em Direito Público e Eleitoral. Toda semana surge assunto novo, então toda semana o papo é cada vez mais interessante. Muito obrigado pela presença aqui com a gente. Até sexta-feira que vem. E essa acho que, Guariz, a minha maior alegria, né? Tentar transmitir numa linguagem fora do direito, né? O contexto do que acontece nas decisões, de como elas são entendidas para as pessoas em geral, para a sociedade. E está muito claro, a maneira que o senhor explica realmente é bem clara. Muito obrigado pela participação. Boa tarde. Boa tarde, bom fim de semana, 3h22. Mais um intervalo? Vamos para o intervalo, então, o Estúdio CBN volta já. Estúdio CBN. Em 2020